Palmeiras quer Almada e outro gringo estrelado, Flamengo avalia atacante da seleção brasileira e Santos avança por volante do Atlético Mineiro. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Quero começar esse vídeo já dizendo que eu tô lançando nesse exato momento um concurso para quem trabalha com edição de vídeo ou então quer só fazer uma renda extra. Como que funciona esse concurso que é destinado apenas para o TikTok? Você vai fazer cortes dos vídeos aqui do canal, obviamente eu preciso aparecer nesses cortes, e você quando postar lá no TikTok vai utilizar a hashtag ViniViner. É um concurso basicamente de clipadores. Os 3 que tiverem os melhores desempenhos do dia 2 de janeiro até o dia 31 de janeiro vão receber uma premiação. O primeiro lugar vai receber um prêmio de R$500, o segundo colocado um prêmio de R$300 e o terceiro colocado um prêmio de R$200. Então tem R$1.000 em jogo para você que gosta de acompanhar os vídeos agora poder fazer cortes desses vídeos e subir no TikTok. Lembrando, tem que usar a hashtag ViniViner que vai até facilitar para que eu possa ver quem está tendo o melhor rendimento e fazendo mais visualizações. O Wesley vira alvo de time inglês. Nós vamos iniciar essa edição do Mercado da Bola pelo futebol internacional, mas falando ainda sobre um jogador brasileiro. No caso, o lateral direito Wesley, que teve uma ascensão recente muito grande aqui no Brasil pelo Flamengo, foi vendido para Roma da Itália e agora, muito rapidamente, após poucos meses da sua chegada, pode já trocar de equipe. De acordo com o portal do GE, a boa temporada até então que o Wesley tem feito com a camisa da Roma despertou o interesse do poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Lembrando que o City já monitorava a situação do Wesley quando ele ainda era jogador do Flamengo. O Wesley está com 22 anos e assinou contrato com a Roma até 2030. Tem 21 jogos disputados na temporada e 3 gols marcados. E está sendo muito bem avaliado pela sua valorização na Europa, até por também ter sido convocado recentemente para a seleção brasileira. Isso, querendo ou não, ajuda muito. Vocês sabem. E para o Manchester City, hoje eles querem mais do que nunca contratar um novo lateral direito. Precisam de uma outra opção ali que seja de ofício. Porque o Matheus Nunes, que tem jogado por várias vezes na lateral direita, é um meio-campista de origem. Então, quem diria que o Wesley, que é um jogador que divide muitas opiniões, principalmente se tratando de seleção, está na mira de Pep Guardiola. Agora, uma coisa eu falo para vocês com tranquilidade. Aos que duvidam do futebol do Wesley ou que acham que ele não é tudo isso, podem ter certeza que se ele cai nas mãos do Guardiola, se ele não é um bom jogador, o Guardiola vai torná-lo um bom jogador. Porque o Guardiola tem essa capacidade. Inter anuncia novo meio-campo. No futebol brasileiro, nessa sexta-feira, o Internacional anunciou o seu novo meio-campista para a temporada de 2026. O Colorado aproveitou uma oportunidade de mercado e contratou a custo zero o meio-campo Paulinho Paula, de 29 anos, que estava livre no mercado depois de ter deixado a equipe do Vasco. Só o tempo de contrato do Paulinho, que ainda não foi divulgado. O Paulinho chegou a ter bons momentos com a camisa do Vasco, principalmente em 2023. Depois acabou enfrentando algumas lesões que impediram que ele tivesse mais sequência. Mas quando ele tinha acabado de chegar no Vasco, provava ser um bom jogador. Para o Inter, que precisa de opções para compor o elenco, você contratar um jogador do nível do Paulinho, ainda mais com ele chegando de graça, certamente é algo válido. Cruzeiro anuncia Chico da Costa. Dando continuidade a essa sexta-feira agitada no mercado da bola no Brasil, o Cruzeiro anunciou o seu novo atacante. Depois de emprestar o Gabigol para o Santos e encaminhar a contratação do volante Gerson, a Raposa anunciou oficialmente a contratação do atacante Chico da Costa. Ele é centroavante. Chega para a equipe do Cruzeiro para ser o novo reserva imediato do Caio Jorge. O Chico chega ao Cruzeiro com contrato até 2027 e o time mineiro pagou pouco mais de 5 milhões de reais pela sua contratação. Pertencia ao Cerro Porteño do Paraguai, mas em 2025 esteve emprestado ao Mirassol, onde marcou 6 gols em 20 jogos no Brasileirão. É uma contratação que o Cruzeiro faz totalmente visando apenas composição de elenco. Não é um cara que chega com status de titular, alto valor ou algo do tipo.
Nada disso. Muito pelo contrário, é uma contratação pouquíssimo midiática. Lembrando, o Chico da Costa tem 30 anos, é um jogador já bem rodado no futebol sul-americano. Atlético Mineiro avança por lateral. Quem tem se movimentado bastante no mercado nesses últimos dias é o Atlético Mineiro, que, por exemplo, avançou pela contratação do volante Maicon, está interessado no zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Santos e ex-Corinthians. E agora, para sua lateral direita, o Galo encaminhou a contratação do lateral direito Ângelo Preciado, que é equatoriano, joga pela seleção do Equador e hoje está no Sparta Praga. Aqui na América do Sul, ele jogou há alguns anos pelo Independiente Del Valle. É um lateral de muita força física e muita velocidade. De acordo com a Itatiaia, o Atlético Mineiro identificou a contratação de Preciado como ideal. E então avançaram para contratá-lo por 4 milhões de euros. Ele vem de uma temporada pelo Sparta Praga, onde totaliza 23 jogos com 1 gol marcado e 7 assistências. A presença ofensiva do Preciado é muito forte. Inclusive, já se comenta sobre a possibilidade de ele assinar com o Atlético Mineiro por 4 temporadas. Então o Atlético, mesmo passando por vários problemas financeiros, vai aos poucos tentando dar uma nova cara para o seu elenco. Esse nome, do Preciado, eu acho uma boa contratação. Ainda mais pelo fato de o Atlético ter liberado o Saravia por fim de contrato, eles vão agora contratando o Preciado, que é um jogador que, em termos de participações em gols, vai entregar mais do que o Saravia e é também 5 anos mais jovem do que o argentino. Grêmio negocia com o Everton. Tá rolando nesse momento uma polêmica aqui no futebol brasileiro envolvendo o goleiro, o Everton. Experiente goleiro do Palmeiras, que já jogou na seleção brasileira, enfim. O Everton, na reta final de 2025, perdeu espaço no Palmeiras, porque ele teve uma lesão na mão e na ausência dele, o Carlos Miguel assumiu a titularidade e a manteve até o final da temporada. Agora, para 2026, o Palmeiras, a princípio, contava com a permanência do Everton, mesmo com ele interessando a outras equipes, como o Bahia, que eu tinha noticiado em uma das últimas edições do Mercado da Bola. Agora, um outro time manifestou interesse no Everton, mas a polêmica toda está acontecendo porque o time interessado no goleiro não entrou em contato com o Palmeiras e quis negociar diretamente com o goleiro. De acordo com o portal do GE, esse time é o Grêmio, procurando por um novo goleiro, querendo um jogador que tenha um perfil experiente, que passe confiança. O Grêmio entrou em contato com os representantes do Everton para consultar a possibilidade de contratá-lo e então abriu negociações com ele. Até porque o Everton sabe que nessa temporada de 2026, a chance de o Carlos Miguel ter sequência como titular é muito grande. Só que o fato de o Grêmio estar negociando com o Everton sem consultar o time paulista acabou deixando a diretoria alviverde muito incomodada pela postura de ambos os lados, tanto da equipe gaúcha quanto dos representantes do jogador, que vale lembrar que hoje é uma das lideranças e um dos ídolos do atual elenco. Apesar de o Grêmio não ter começado essa negociação da maneira que deveria, que no caso seria consultando o Palmeiras, eu acho que uma saída do Everton para o Grêmio pode ser boa para todo mundo. Boa para o Grêmio, que ganharia um goleiro experiente, um goleiro confiável. Boa para o Palmeiras, que iria, de certa forma, aliviar a folha salarial e poderia dar com tranquilidade sequência para o Carlos Miguel. O Everton não é mais essa unanimidade toda no Palmeiras e seria uma transferência boa para o próprio Everton. Porque hoje no Palmeiras ele tem a dúvida se ele vai jogar por conta da ascensão do Carlos Miguel. No Grêmio, ele chega e é titular absoluto. Mas, na sua opinião, o Grêmio errou em não contactar primeiro o Palmeiras e ir direto negociar com o Everton? Qual que é a sua opinião? Mercado do Santos movimentado. O Santos é um time que está agitando bastante o mercado da bola nessas últimas horas, tanto para possíveis chegadas quanto para saídas. Começando pelas possíveis chegadas, o Peixe pode reforçar o seu meio-campo com um jogador do Atlético Mineiro e o seu ataque com um jogador do Flamengo. Foi noticiado pela ESPN que para o meio-campo o Santos tem negociações avançadas para contratar o volante Gabriel Menino, que surgiu na base do Palmeiras e chegou ao Atlético Mineiro no ano de 2025. O Gabriel Menino ele tinha sido envolvido naquela negociação em que o Paulinho, atacante, saiu do Atlético e foi para o Palmeiras, e em troca o Palmeiras mandou para o Atlético o Gabriel Menino e o Patrick, ambos meio-campistas. Só que ao longo de 2025, o Gabriel Menino oscilou demais no Atlético Mineiro. Ele começou muito bem, principalmente no Campeonato Mineiro, mas ao longo da temporada foi alternando bons e maus momentos, momentos de titularidade e momentos de reserva, e o Atlético está enxergando que ele não é um jogador tão confiável assim. Com isso, agora estão encaminhando o empréstimo dele de uma temporada para o Santos. Lembrando que o menino é um jogador jovem ainda, 25 anos apenas.
45 jogos para ele em 2025, 1 gol marcado e 2 assistências. Não acho que seja um jogador ruim, muito pelo contrário, eu acho que é um cara que tem qualidade, bate bem na bola, é bom na bola parada, pode ajudar também na lateral direita. O problema é que não tem consistência nenhuma. Faz um jogo bom e depois pode fazer 3 ruins. Não é um cara que te dá uma certeza de que vai conseguir emendar uma boa sequência. Palmeiras e Atlético Mineiro sabem muito bem disso. Pro ataque, quem pode acabar chegando ao time do Santos é o atacante Michael, que hoje está no Flamengo, mas já jogou também na equipe do Goiás. Jogou no Al Hilal da Arábia Saudita, enfim. É bem o perfil que o Santos está procurando mesmo, depois de ter liberado o Guilherme para o futebol dos Estados Unidos. O Michael é esse atacante de lado de campo que vai para o 1 contra 1, marca gols também, e, de acordo com o jornalista Lucas Mussetti, o Michael interessa ao Santos para essa nova temporada. Hoje, ele não está nos planos do Flamengo. O Flamengo tem muitos atacantes bons para a beirada do campo, e o Michael está ali nas últimas posições da fila. Hoje estão à frente dele nomes como Everton Cebolinha, Samuel Lino, Bruno Henrique, Gonzalo Plata. Ele está ficando para trás, sem contar que é um jogador caro. Por isso, não está mais nos planos do Flamengo. Para vocês terem uma ideia, agora no Intercontinental que o Flamengo tinha jogado no final do ano, ele não entrou em nenhuma partida. Então, até pelo fato de a negociação envolvendo o Rony, atacante do Atlético Mineiro, ter dado uma esfriada, o Santos agora olha pro Michael. Ele tem 29 anos, disputou 31 jogos em 2025, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Para mim, é o típico caso de um jogador que muitos vão dizer que é refúgio, por estar na reserva do Flamengo, só que aí que tá, ele estava na reserva do Flamengo, e não de um time, por exemplo, que não briga por nada. Ele estava na reserva porque o Flamengo tem um elenco muito bom e a concorrência é lá em cima. Agora, pro nível dos outros times do Brasil, o Michael tem espaço tranquilamente, principalmente pensando no Santos. Falando agora sobre a saída que o Santos está movimentando o mercado nessa sexta-feira, de acordo com a ESPN, o Peixe está encaminhando a saída do lateral esquerdo Souza, de 19 anos. O Souza acabou fazendo uma boa temporada em 2025, conseguiu emendar uma boa sequência na equipe titular e após 29 jogos está sendo vendido para o Tottenham da Inglaterra. O negócio está sendo fechado por volta de 15 milhões de euros. E uma negociação dessa é importante para o Santos porque o Santos atravessa problemas financeiros e a partir da venda desses jogadores da base, consegue ir se reforçando na equipe principal. Flamengo atravessa Botafogo por Endriel. Em uma das últimas edições do Mercado da Bola, eu tinha noticiado aqui que o Botafogo estava negociando a contratação do goleiro Endriel, de 24 anos, que joga no Gil Vicente de Portugal. E, por sinal, foi revelado pelo próprio Botafogo. Só que, apesar de o Botafogo ter encaminhado a contratação do Endriel até por um pré-contrato para metade do ano, o Botafogo agora vai ficando no caminho, porque o Flamengo está atravessando o Glorioso e fechando a contratação do Endriel. Foi noticiado pela ESPN que o Flamengo fez uma proposta que foi enxergada pelo Endriel e pelo seu staff como mais vantajosa do ponto de vista financeiro. Então o Flá vai deixando o Botafogo para trás e vai confirmar a contratação do Endriel. A ideia do time rubro-negro é contratá-lo já para essa janela, de maneira imediata. O Flamengo quer muito ter um novo goleiro no seu elenco para poder ter um reserva imediato para o Rossi. Porque até então, o jogador que era o reserva imediato do Rossi, que era o Matheus Cunha, saiu de graça para a equipe do Cruzeiro. Endriel tem 17 jogos nessa temporada pelo Gil Vicente e passou 9 sem sofrer gol. O contrato dele com a equipe portuguesa tem validade só até junho desse ano. Por isso, o Flamengo vai tentando a sua liberação já para janeiro. Richarlison nos planos do Flamengo. O Flamengo continua no mercado procurando por um novo camisa 9 e vinha insistindo até então no Caio Jorge do Cruzeiro, ao ponto de fazer 3 propostas para tentar contratá-lo. Enquanto fazia propostas pelo Caio, o Flamengo chegou a analisar a possibilidade do Marcos Leonardo, do Al Hilal da Arábia Saudita, e do Cauã Elias, ex-fluminense, que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Agora aparece um outro nome no radar do Flamengo. E esse alvo é um jogador que está na Inglaterra e tem sido convocado pelo Ancelotti em todas as convocações da seleção brasileira. Tô falando do Richarlison, que aqui no Brasil jogou também pelo Fluminense e hoje está no Tottenham da Inglaterra. Segundo informação da ESPN, o Flamengo está adotando a seguinte estratégia. Caso eles não consigam contratar um novo 9 nesse começo de 2026, eles vão passar o primeiro semestre tendo só o Pedro como seu principal centroavante. E aí quando chegar na metade do ano, na outra janela de transferências,
Aí eles vão procurar por algum jogador da Europa e identificam o Richarlison como um potencial reforço. O Pombo é um nome que agrada muito ao técnico Filipe Luís e muito ao diretor José Boto, porque o Richarlison tem exatamente esse perfil que o técnico Filipe Luís está querendo, que é um atacante de mobilidade, que pressione bastante no campo de ataque. E o Richarlison, mesmo que deixe a desejar um pouquinho na parte técnica, nessa parte da entrega, do comprometimento tático, da pressão inicial, ele vai muito bem. Sem contar que, de acordo com a ESPN, o próprio Richarlison está avaliando uma saída do Tottenham após a Copa do Mundo. Ele tem 28 anos e está sob contrato com os Spurs nesse momento até 2027. Ele tem 30 jogos na temporada, marcou 8 gols e deu 3 assistências. Eu até acho que, para nível de Brasil, o Richarlison consegue se destacar bastante. Só que, tendo em vista que o Flamengo está querendo botar muita grana nesse novo 9, eu não colocaria todo esse dinheiro na contratação do Richarlison, justamente pela questão técnica. O Richarlison é um jogador esforçado, é um cara que cumpre bem esse papel da pressão inicial, mas para mim não é um cara, por exemplo, tão técnico quanto o Pedro. Já que o Flamengo quer botar aí praticamente de 30 milhões de euros para cima em um novo 9, que seja um cara que vá te entregar essa pressão inicial, mas ao mesmo tempo seja tecnicamente acima da média, o que não é o caso do Richarlison. Alan interessa ao Napoli. Falando agora sobre o Palmeiras pode perder ainda nessa janela o seu meio-atacante Alan, que foi uma grata surpresa da temporada de 2025. Se todos achavam que com a saída de Estevão o Palmeiras não teria mais nenhum jovem para se destacar no elenco principal, rapidamente apareceu o nome do Alan, que foi utilizado pelo Abel em várias funções ao longo da temporada e conquistou sua vaga no time titular depois de destruir a LDU naquele histórico 4-0. Fato é que o fim de temporada do Alan acabou chamando a atenção do futebol europeu, onde equipes como Newcastle da Inglaterra e Zenit da Rússia já vislumbravam a possibilidade de contratá-lo. Agora, mais um time até sinalizou proposta para tirá-lo do Palmeiras para 2026. Informação também vinda da ESPN é de que um time da Itália sinalizou com uma proposta de 30 milhões de euros pelo Alan. Esse time foi o Napoli, que gostou muito do futebol do jogador de 21 anos e por isso planeja formalizar essa proposta. O Palmeiras, pelo menos por enquanto, tenta manter o Alan no seu elenco para 2026 e se escora na multa dele, que hoje é de 100 milhões de euros, já que ele está sob contrato até 2029. O Alan é um grande jogador, muito talentoso, pode fazer várias funções, é muito habilidoso também, e o Palmeiras acredita que poderá valorizá-lo um pouquinho mais nesses próximos meses, ainda mais pensando na principal janela da Europa, que é a janela de meio de ano. Palmeiras quer gringos e estrelados. Até o momento, o único reforço oficializado do Palmeiras para 2026 foi o volante Marlon Freitas, que foi contratado do Botafogo. Só que o Palmeiras parece que não tá para brincadeira. Depois de não conquistar nenhum título em 2025 e, na verdade, ser vice do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Brasileirão, eles querem montar um time recheado de grandes nomes com caras que realmente vão fazer a diferença. Parece que acabou aquela história de ficar contratando só jogadores que são promessas. E aí o Palmeiras está de olho em 2 jogadores gringos que já jogaram no Brasil, jogaram no caso em equipes cariocas e hoje estão na Europa. Um está no Atlético de Madrid da Espanha e outro está no Wolverhampton da Inglaterra. Começando pelo que está na Espanha. Na edição de ontem do Boletim Weiner, eu já tinha trazido aqui que Thiago Almada, meio atacante argentino de 24 anos do Atlético de Madrid, tinha sido colocado pelo seu time no mercado. Por quê? Ele não tem jogado muito no Atlético, essa é a verdade. São 16 jogos na temporada com 2 gols marcados e 1 assistência. Só que desses 16 jogos que o Almada fez pelo Atlético, foi titular em apenas 5. Inclusive ontem contra o Real Madrid, pela Supercopa da Espanha, ele entrou novamente no decorrer do jogo. Então, com ele estando sem tanto espaço, o Atlético colocou no mercado e quer 20 milhões de euros para vender 50% dos seus direitos econômicos. Nisso, o Palmeiras apareceu rapidamente dentro da história. De acordo com o jornalista Gaston Edu, o Palmeiras é o time nesse momento em estágio mais avançado para contratar o Almada, e a emissora TIC Sports confirmou a informação indo até além, dizendo que o Palmeiras ofereceu esses 20 milhões de euros que o Atlético queria por 50% do Almada. Lembrando que o Almada hoje é titular da seleção da Argentina.
Em vários dos últimos jogos em que o Messi, por exemplo, nem jogou, o Almada foi escalado como titular, deu assistência e chegou a marcar gols. Ele foi campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo no ano de 2024 e certamente seria um jogador que elevaria demais o nível de criatividade do meio-campo do Palmeiras. Só que não é só no Almada que o Palmeiras está interessado. O portal do GE divulgou também nessa sexta-feira a informação de que o Palmeiras tem negociação em andamento com o meio-atacante colombiano John Arias, ex-fluminense, que está em baixa no Wolverhampton, na Inglaterra. Apesar de recentemente ter marcado o seu primeiro gol pelos Wolves na temporada, a temporada em si do Arias tem sido bastante complicada, porque o time dele em si não vive um bom momento. E com isso eles estão na parte de baixo da tabela da Premier League e quem tinha solicitado a contratação do Arias lá no começo da temporada, que tinha sido o técnico Vitor Pereira, até já foi mandado embora. Então, de acordo com o GE, nesse momento, as tratativas do Palmeiras para contratar o Arias estão em estágio inicial. Estamos falando de dois excelentes jogadores que fazem funções, na minha opinião, diferentes. Caso ambos fossem contratados pelo Palmeiras, elevariam demais o patamar do Palmeiras, porque são dois caras decisivos, dois caras que são protagonistas na minha visão. O Almada fez o que fez pelo Botafogo em 2024 e o Arias teve anos de alto nível jogando no Fluminense. O Almada é um cara, na minha visão, mais cerebral, mais articulador. O Arias é um cara que quebra linhas, ele vai pra cima dos adversários. Tanto que ele joga bem aberto mesmo. Na Copa do Mundo de Clubes se destacou muito exatamente jogando dessa maneira. Pelo Almada, então, já se comenta uma proposta de 20 milhões de euros por parte do Palmeiras. Se o Palmeiras quiser contratar o Arias, provavelmente os valores também chegarão por volta de 20 milhões de euros. O que mostra o quanto o mercado está inflacionado? Sim, mas ao mesmo tempo mostra outra coisa. Que hoje em dia, quem quiser fazer contratação de jogador que vai fazer diferença, vai ter que abrir o bolso, não tem jeito. Jogador bom custa caro. E pro Palmeiras, pra ser bem sincero, se você pegar a quantidade de investimentos errados que o Palmeiras fez nas últimas janelas, você pagar que seja 20 milhões do Almada e 20 milhões do Arias, é mais do que justo. Porque no fim, cara, é você pagar 5 milhões de euros no Mikael, é você pagar 12 milhões de euros em Facundo Torres, é você pagar 6 milhões de euros em Jefté, que são jogadores que são apostas ainda. Agora, quando você contrata jogadores do nível de Almada, do nível de Arias, esses caras chegam no seu time para resolver. É igual quando o Palmeiras contratou, por exemplo, o Andreas Pereira, contratou o Vitor Roque, independente do valor pago nesses caras. São jogadores que você sabe que vão chegar e vão dar retorno técnico. É igual o Cruzeiro tá fazendo agora, contratando o Gerson. O Gerson chega com o rótulo de ser o novo jogador mais caro da história do Brasil. Só que o Cruzeiro tá pagando sabendo que é um cara de currículo internacional, passagem por seleção brasileira, que tem muita qualidade e que vai dar retorno técnico inevitável para o seu meio campo. O Palmeiras, na minha opinião, tem que se posicionar da mesma maneira. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!